Olá, estamos começando o chat ao vivo do curso Intensivo PRF 2013 e você, concurseiro, pode participar. Envie o seu e-mail para o endereço imprensa@aprovaconcursos.com.br ou pelo Facebook do Aprova Concursos. E eu vou começar respondendo a pergunta da Mara, que é do Paraná. Ela diz o seguinte para nós, ela nos pergunta: tem alguma fórmula para decorar os delitos de trânsito? Veja, Mara, é necessário que você estude o capítulo 19, que traz lá os crimes de trânsito. Dentro do Código de Trânsito Brasileiro como um todo, foi dedicado um capítulo específico aos crimes de trânsito, que é o capítulo 19, e que se inicia a partir do artigo 291. Para que você tenha uma boa compreensão até dos tipos penais que ali se encontram, os conceitos que você já estudou na parte administrativa são necessários, até para que você saiba o que é um veículo automotor, que tem a definição no anexo 1, a questão da habilitação. Você não tem como saber o que é um crime de falta de habilitação se você não conhecer as categorias de habilitação, o que é permissão, o que é carteira nacional de habilitação. Mas eu não teria para passar para você uma fórmula de decorar. É importante que você estude, que você faça a leitura, a compreensão é aquilo que você não compreender, você busque informações, você pesquise para a tua melhor compreensão em relação a esse capítulo que é tão discutido publicamente. Muitas vezes a mídia, inclusive, traz informações equivocadas. É a sugestão que eu dou para você. Não vou sugerir a você que decore os delitos de trânsito, e sim que você os conheça, para que numa questão, eventualmente, que ele seja mencionado, você tenha a condição de dar a melhor resposta. Vemos agora que a Silvane, de Minas Gerais, ela nos pergunta o seguinte: o que podemos esperar da prova PRF 2013? Bem, a gente espera que seja uma prova que o nível de questões ele seja mais exigente. O que nos dá esse indicativo é a exigência de curso superior. Percebo que há uma inclinação para a área jurídica, uma vez que boa parte daquilo que está sendo solicitado no edital tem relação com leis, com legislação penal, legislação do processo penal, administrativa, própria legislação da PRF, que é a legislação de trânsito. Então, há uma inclinação, não que isso venha prejudicar pessoas com outras formações, mas certamente que essa inclinação para a área jurídica, ela é uma tendência bastante forte. E a gente pode esperar que as questões, elas façam, a gente espera, né, que elas usem mais do raciocínio do que da decoreba. A Marli, de Manaus, ela nos pergunta o seguinte: além de patrulhar as rodovias federais, o que mais compete à Polícia Rodoviária Federal no âmbito das rodovias federais? Bem, as atividades da Polícia Rodoviária Federal se encontram ali no material que tem no edital, o Decreto 1655, o artigo 20 do Código de Trânsito Brasileiro e a própria Constituição Federal no seu artigo 144. Ela não deixa de ser uma polícia também em termos de segurança pública. Isso, inclusive, é o que nos diz a Constituição Federal no artigo 144. Então, diversas ações relacionadas à repressão criminal também estão ligadas com a Polícia Rodoviária Federal. Então, não se imagine que se limita a ser uma polícia de trânsito exclusivamente, que a função dela seja restrita nesse sentido. Há várias outras atividades envolvidas pela Polícia Rodoviária Federal. É importante relembrar que ela integra a estrutura do Ministério da Justiça. O Rafael, de Minas Gerais, ele nos pergunta o seguinte: na legislação de trânsito, qual a diferença entre antecedentes criminais e antecedentes judiciais? É muito interessante essa pergunta aqui do Rafael, pelo seguinte: você tem alguns institutos trazidos pela Lei 90/99, que é a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, como é o caso, por exemplo, da transação penal ou da composição civil, que são situações que acontecem ou que são passíveis de serem aplicadas em crimes de menor potencial ofensivo. Eu vou usar o exemplo, que é muito corrente, da transação penal. Você já deve ter ouvido muito que a pessoa que cometa um crime de menor potencial ofensivo, e quais são eles? Aqueles cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos de detenção, no caso, então são considerados crime de menor potencial ofensivo esses e todas as contravenções. Nesse caso, quando a pessoa se submete à transação penal, que é algo previsto no artigo 76 da Lei 90/99, ela, ao fazer isso, você já deve ter ouvido muito: ele foi lá e pagou uma cesta básica. Isso se dá numa audiência preliminar, antes de entrar no mérito da questão. Então, a pessoa ela não foi condenada quando ela submeteu a essa transação penal, quando ela aceitou transacionar, que é a expressão correta.
Nesse caso, a pessoa só não pode fazer outra transação penal nos próximos 5 anos. Então, ela não fica com antecedentes criminais, ou seja, ela não perde a primariedade, mas ela fica com antecedentes judiciais, que é o registro para que ela não venha a gozar do mesmo benefício nos próximos 5 anos. Então, na verdade, um registro de que ela já gozou desse benefício, que poderia ser da composição civil ou mesmo da transação penal, mas nos próximos 5 anos ela não pode fazer o mesmo. E isso diferente de ela ter antecedentes criminais, porque daí ela teria sido condenada por um crime e perderia essa primariedade. Essa que é a diferença em termos simples para que você compreenda. Nós temos também aqui o Jonathan do Rio de Janeiro. Tem alguma atualização recente nas leis de trânsito que possa cair na prova? Qual? Eu diria que a mais recente e que está muito em voga no país todo são as mudanças trazidas na lei seca. Você que é aí do Rio de Janeiro, logicamente que é um dos estados, uma das cidades, estado do Rio de Janeiro, onde mais é intensa a fiscalização da lei seca, notória em todo o Brasil, houve uma modificação em dezembro de 2012, que alterou, inclusive, a questão criminal do artigo 306, não mais se referindo à quantidade objetiva de álcool, e sim ao estado que a pessoa se encontra, assumindo, inclusive, a possibilidade de que outras provas fossem admitidas para a caracterização do crime e também na parte administrativa. Então, as mudanças trazidas em dezembro são as mais recentes, da lei seca, mas nós não podemos esquecer também a questão do profissional do volante. O artigo 67A em diante, ele traz as regras do caminhoneiro, ou do profissional do volante, não necessariamente caminhoneiro, pode ser um motorista de ônibus também, que fica várias horas na estrada, que se tornou conhecida como a lei do descanso. Além disso, nós temos também a atividade de motofrete e mototáxi, não tão típica assim do trânsito rodoviário, mas que também são algumas inovações. E eu vou sugerir a você que, acessando o site oficial do Denatran, que é o denatran.gov.br, você verificando lá o texto do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, ele é interessante porque traz todas as modificações que foram feitas, mas a parte que foi modificada, ela continua com um grifo sobre o texto, ela continua com sublinhada, mostrando que aquilo já foi revogado e qual que é a lei que fez a modificação. Então, você poderá ver todas as atualizações que a lei sofreu desde 1998, lembrando até um detalhe, o Código de Trânsito ele já entrou em vigor sendo modificado. É interessante que a Lei 9503, quando ela entrou em vigor no dia 22 de janeiro de 98, a Lei 9602 de 98 já causou modificações nela de regras que sequer tinham entrado em vigor ainda, foi simultâneo. Então, ela já começou sendo modificada desde o primeiro dia. Essa peculiaridade. O Arnaldo, ele é de São Paulo. Ele nos pergunta o seguinte: quais crimes de trânsito podem ser enquadrados como lesão corporal culposa? Pode me dar um exemplo? Na verdade, Arnaldo, você já citou a definição do crime, que é você causar lesão em alguém, mas sem que haja a intenção. E isso se dá por imprudência, negligência ou imperícia. O que é imprudência? É você não tomar cautelas na hora de você conduzir um veículo, ou de maneira distraída, ou com a velocidade incompatível com o local, isso seria uma imprudência. Uma imperícia é você não saber dirigir direito. Muita gente até tem habilitação, mas não tem habilidade. Estar habilitado, em princípio, seria um indicativo de que a pessoa tem perícia para fazer a condução do veículo, mas a gente sabe que nem sempre isso ocorre. E a negligência seria você negligenciar uma questão mais técnica, mais aprofundada, como o caso de um profissional do volante que verifica os pneus, as rodas e a própria conservação do veículo. Por exemplo, num caso em que o veículo tenha uma pane ou quebre uma determinada peça, que foi por negligência do seu proprietário em fazer a manutenção, e isso venha a causar lesão corporal em alguém, ou seja, venha a ferir sem que haja morte. A lesão corporal se caracteriza por essa situação. Houve a incolumidade física da pessoa, ela foi prejudicada, mas não houve a perda da vida, não houve o falecimento. Então, isso seria a lesão corporal. Especificamente, essa prevista no Código de Trânsito, a lesão corporal culposa, ela comporta algo que a gente chama de representação da vítima. Então, para desencadear o processo penal em relação à lesão corporal culposa no Código de Trânsito, é necessário que a vítima prejudicada, ela manifeste essa vontade no prazo de 6 meses, junto à autoridade policial, para que se desencadeie o processo penal e isso seja encaminhado ao juízo penal que vai
a acompanhar esse caso. O Bruno, de Santa Catarina. Os radares são fiéis ao resultado? Vi que tem um desconto de velocidade. Como funciona esse cálculo? O que existe é que você tem algo chamado erro máximo admitido, que é imposto pelo Inmetro. Então, para o resultado obtido pelo equipamento, é dado esse erro a favor do usuário, portanto, acaba se tornando uma tolerância, e é de 7 km por hora até 100 por hora e 7% a partir de 100. Significa o seguinte: quando um radar ou um equipamento eletrônico de fiscalização de velocidade apanhar o seu veículo em excesso de velocidade, esse valor ele vai ser subtraído o número 7, para que você chegue naquilo que se chama velocidade considerada para fins de enquadramento. O que significa isso? Quando uma pessoa recebe uma notificação de excesso de velocidade, ela vai ter 3 informações: a velocidade regulamentada para a via, a velocidade aferida ou verificada pelo equipamento e a velocidade considerada para fins de enquadramento na infração, se a pessoa passou até 20% da máxima, entre 20% e 50% ou mais 50%. Exemplo para esclarecer melhor isso aqui. Vamos supor que uma via ela seja regulamentada a 60 km por hora. A pessoa foi apanhada a, por exemplo, 77 km por hora. 60 por hora, 20% a mais são 72. 50% a mais são 90 km por hora. Nessas frações que eu falei, é onde a velocidade se inicia sendo média, depois grave e depois gravíssima. No exemplo que eu sugeri, 77 km menos 7 dá 70, ou seja, abaixo dos 72. Então, ela teria cometido uma infração de natureza média. Então, qual que é o cálculo que você faz? Você pega a velocidade que o equipamento marcou, tira 7 km se for até 100 e 7% se for acima de 100 km por hora, e esse resultado final é que você coloca diante da velocidade regulamentada da via para saber se ultrapassou até 20 km por hora, até 20% a mais a máxima, ou até 50% ou mais 50% por cento da velocidade máxima. Isso está no artigo 218 do Código de Trânsito. A Marli, de Santa Catarina: que tipo de questão a organizadora pode cobrar referente à circulação e conduta? É correto pensar que todas as respostas favoreçam o pedestre e estão corretas? Veja, a tua pergunta foi muito ampla. Há determinadas regras aplicáveis ao pedestre. O pedestre também é passível de cometer infrações de trânsito, isso está previsto no artigo 254 do Código de Trânsito, e a ele seria, caso fosse possível, aplicada a infração de natureza leve pela metade, ou seja, 50% do valor da natureza leve. Mas eu posso dar um exemplo em que, muito claro, muito evidente, que inclusive já houve jurisprudência condenando o pedestre a ressarcir os danos causados no veículo, que é quando o sinal semafórico do pedestre se chama foco de pedestre. Essa definição está no anexo 1. Você vai verificar que, nesse caso, a regra estabelece que o pedestre deva obedecer o sinal semafórico. Ele só tem a prerrogativa caso ele tenha iniciado a travessia ainda com o sinal favorável e ele venha a fechar no transcurso dessa travessia, ele continua com a prioridade, senão ele deve obedecer o semáforo destinado ao pedestre. Caso ele desobedeça isso, ele poderia ser o causador desse acidente, ele não teria, nesse caso, a preferência. Nas demais situações não sinalizadas, a gente deve, inclusive, seguir o princípio que tem no artigo 29, que é: o veículo maior protege o menor, o motorizado protege o não motorizado e todos devem proteger o pedestre, dentro daquela pirâmide de proteção ao ser humano. Afinal de contas, a gente não pode privilegiar a criatura em detrimento do Criador. Danilo, do Rio Grande do Sul: em locais que não têm sinalização, quais as regras de trânsito são válidas? Veja, Danilo, em locais onde não haja sinalização, regras de trânsito, regras de caráter geral também são aplicáveis. Pelas regras gerais, você sabe, por exemplo, que a mão de direção é a mão da direita. A pessoa que venha no sentido contrário, ela também vai seguir essa mesma regra. Então, se uma via não te esclarecer se ela é de mão dupla ou de sentido único de direção,
Você já vai saber que ela deve ser de mão dupla, por quê? Porque um estará na direita de um sentido e o outro estará na direita no sentido contrário. A questão do estacionamento, onde não for proibido ou regulamentado o estacionamento, ele é permitido. Portanto, se uma via não tiver nenhuma sinalização a respeito de estacionamento, você tem uma regra geral que permite que você faça estacionamento dentro das posições que o próprio código estabelece junto ao bordo da pista, no sentido de direção dos veículos. Com relação à velocidade, você tem regras gerais no artigo 61, que independentemente de você ter a sinalização na via, elas também são aplicáveis conforme o tipo de via e, no caso, a rodovia também, conforme o tipo de veículo. Eu estou fazendo esses exemplos justamente para deixar claro que mesmo quando você não tenha uma regra, você tem regras gerais, uma regra sinalizada, por exemplo, você tem regras gerais. E eu faço isso baseado principalmente no artigo 89 do Código de Trânsito, que estabelece uma hierarquia das regras que devem ser obedecidas. Quais são? Primeiro a determinação do agente, depois o sinal luminoso, depois a sinalização e, por último, a regra geral. Significa o seguinte: caso você, por exemplo, tenha um cruzamento semaforizado, mas haja um agente de trânsito disciplinando o trânsito, prevalecem as determinações desse agente sobre o sinal luminoso. Se eventualmente você tem um cruzamento que é um conflito entre a existência de uma placa de preferência, por exemplo, e um semáforo, vai prevalecer aquilo que determina o semáforo sobre a sinalização. E caso você tenha um lugar sinalizado diante de um local que tradicionalmente não seria permitido estacionar, por exemplo, um calçadão, que muitas cidades têm um calçadão, onde é permitida tanto a circulação quanto o estacionamento, é uma sinalização que vai prevalecer sobre a regra geral que proíbe a circulação. Quando você não tiver nenhuma dessas regras superiores, determinação do agente, sinal luminoso, sinalização, aí sim você vai buscar o comportamento na regra geral e daí você vai encontrar. O Oswaldo, do Distrito Federal, referente à lei seca, o que pode cair? Veja, a lei seca, ela trata tanto da parte administrativa, da infração do artigo 165, que inclusive aumentou o valor da multa para 10 vezes o valor da infração de natureza gravíssima, é o valor hoje mais alto que a gente tem, na reincidência iria dobrar novamente, superaria os R$3.000 o valor da multa. A suspensão do direito de dirigir também é a maior estabelecida para uma infração só, que é de 1 ano. E na parte criminal, as modificações do artigo 306, que trata da parte criminal. Então, na verdade, a lei seca ela tem uma amplitude bastante grande, ela não se limita apenas ao Código de Trânsito. Você veja que no edital, no caso da Polícia Rodoviária Federal, está se tratando apenas do Código de Trânsito e suas alterações. A lei seca, ela fez modificações não apenas no Código de Trânsito, ela tem uma parte autônoma que trata do comércio e oferecimento de bebidas nas vias, nos trechos rurais das rodovias federais. Com relação a isso, inclusive tendo que o estabelecimento colocar uma sinalização dizendo que é proibido fazer esse comércio, a ingestão e a comercialização de álcool. Então, essa parte da lei seca, que ela vai além do Código de Trânsito, eu entendo que ela não iria cair porque não faz parte daquilo que o edital colocou. O edital não colocou lei seca, colocou o Código de Trânsito e suas atualizações. Então, essa parte da lei seca estaria restrita à parte administrativa, que envolve o artigo 165, o artigo 276, o artigo 277, e na parte criminal, o artigo 306 e seus incisos e parágrafos, que trata da ingestão de álcool e condução de veículos motorizados. O Rodrigo, de Minas Gerais, ele nos pergunta o seguinte: viu uma questão de concurso que dizia que dirigir com a carteira vencida é permitido pela legislação brasileira de trânsito. Essa questão estava correta, porém não entendi a lógica. Logicamente que eu precisaria ver essa questão para ver os detalhes dela e dar uma resposta mais segura, mas o que eu posso te afirmar é o seguinte: a carteira de habilitação no Brasil ela é válida até 30 dias depois do vencimento. O artigo 162, que estabelece isso, já no seu inciso 1º, no inciso 2º, que trata da carteira de habilitação vencida há mais de 30 dias. Então, você teria, em princípio, um ilícito, mas que não é considerado uma infração. Juridicamente, é algo meio complexo, realmente, de você entender. Mas, pela forma como você colocou a questão, de que ela consideraria ainda válida, mesmo estando vencida, é que, na verdade, como eu falei, o artigo 162
prevê que a carteira ela é válida ainda, ela pode ser utilizada 30 dias ainda após o seu vencimento. Passado esse prazo, é que se trata de uma infração de natureza gravíssima e sim punida daí com a multa e também a pessoa que não fosse proprietária, se a pessoa condutora não for proprietária do veículo, quem entregou o carro também está sujeito a responder pela entrega desse veículo à pessoa com a carteira vencida. O Rosa, de Santa Catarina, o que devemos priorizar no estudo dessa matéria para a prova da PRF? O que vai cair com certeza na sua opinião? Se fosse possível eu ter tanta certeza, certeza significa impossibilidade de errar, eu na verdade estaria vendendo questões. É uma pequena ironia, uma pequena brincadeira. Veja, não há como se prever aquilo que vai cair, a gente não tem uma bola de cristal. O indicativo é que sejam regras e comportamentos relacionados com o trecho rodoviário, afinal de contas é um concurso para a Polícia Rodoviária Federal, então regras que são típicas do trânsito rodoviário, como regras de ultrapassagem, a própria velocidade, regras que envolvam manobras com acostamento, comportamento, há uma tendência natural que se incline para esse lado. Mas, como um todo, o Código de Trânsito não tem como selecionar essa ou aquela matéria. Como eu já falei agora há pouco, essas normas mais recentes, como é o caso da Lei Seca, da Lei do Descanso do caminhoneiro ou do profissional do volante em rodovias, a mototáxi, motofrete, são legislações bastante recentes e que, logicamente, chamam a atenção para isso e merecem uma atenção especial. Mas, de maneira geral, eu digo o seguinte, a sorte é cair aquilo que você sabe. Se você souber tudo, certamente a tua sorte vai aumentar bastante. O Ademar, do Distrito Federal. Em que caso o condutor perde a carteira de habilitação? O artigo 61, vou entender a tua pergunta como os casos em que ele tem a carteira de habilitação suspensa. O artigo 261, ele prevê duas situações que a pessoa pode ter a carteira suspensa. Ou porque ela acumulou pontos na carteira, atingindo 20 pontos ao menos num período de 12 meses ou inferior a 12 meses, e também quando a própria infração traz a suspensão do direito de dirigir como uma penalidade acessória, uma penalidade agregada. Eu vou dar dois exemplos aqui. O artigo 208 é a desobediência ao semáforo ou parada obrigatória. É uma infração gravíssima que não tem a suspensão do direito de dirigir agregada. Sendo gravíssima, ela acumula 7 pontos. Se você cometer 3 vezes essa infração do artigo 208, num período inferior a 12 meses, você terá uma suspensão de carteira pela somatória desses 21 pontos das 3 infrações gravíssimas que foram cometidas em 12 meses, em período inferior a 12 meses. Porém, no caso, por exemplo, do artigo 244, que é deixar de utilizar o capacete de segurança na condução de motocicleta, apenas uma infração dessa, gravíssima, já gera a suspensão do direito de dirigir, porque o próprio dispositivo legal já traz essa consequência de forma acessória. Então, você perde a carteira só por essa infração. Então, são as duas formas que você tem de ter o direito de dirigir suspenso. Fazendo a seguinte observação. Quando a infração, no caso que eu dei exemplo do capacete, do artigo 244, ela já trouxer a suspensão como penalidade acessória, essa pontuação não será somada a outras já existentes. Somente será aplicada a suspensão de direito de dirigir por aquela infração, mas ela não vai somar pontos com outras, por exemplo, que eu falei do sinal vermelho. Se você tiver uma infração de sinal vermelho, 7 pontos, outra de falta de capacete, já gera a suspensão de direito de dirigir, e outra de sinal vermelho, na verdade você vai ter 14 pontos e a suspensão se dará sobre aquela que já geraria por ela mesma a suspensão. Você necessitaria de outra pontuação para somar com esses 14 até atingir os 20 pontos em 12 meses. Outro detalhe também é que os pontos excedentes no mesmo período de 12 meses, aqueles que passassem o teu saldo credor, vamos dizer assim, ele não poderia gerar mais de um processo em cada 12 meses. Ou seja, é um processo só por ano pela somatória dos 12 meses. Isso está em resolução do CONTRAN, na resolução 182. Leoni, de Mato Grosso do Sul. As advertências verbais
são aplicadas em quais casos? Na verdade, em qualquer caso fora do Código de Trânsito, porque o Código de Trânsito ele não prevê mais a advertência verbal. Por que eu falei não prevê mais? Porque o CNT, o Código Nacional de Trânsito, que vigorou entre 1966 e 1998, é o antigo CNT, ele previa tanto a advertência verbal quanto a advertência por escrito, e até usando critérios semelhantes ao nosso Código atual, porque naquela época as multas eram classificadas pela gravidade como grupo 1, 2, 3 e 4, onde as do grupo 4 seriam as mais leves e as do grupo 1 as mais graves. Hoje é gravíssima, grave, leve e média. E o artigo 267 prevê que, no caso de infrações leves ou médias, poderão sofrer essa alteração, essa conversão da multa para advertência. Só que a advertência verbal, que é o cerne da tua pergunta, ela já não é mais prevista. Portanto, aquela questão do agente de trânsito na rua fazer um determinado alerta, fazer uma determinada observação, uma repressão moral, ela não é prevista e não é tomada como uma regra prevista no Código de Trânsito. O processo se daria da seguinte maneira: o agente de trânsito faria a autuação da infração de natureza leve ou média, depois submetida à autoridade de trânsito, que é o dirigente do órgão executivo, é que se analisaria, mediante a solicitação, se essa pessoa merece ou não a conversão em advertência. Então é assim que funcionaria. A advertência, como eu falei, por escrito e não a advertência verbal. A Edvânia, do Paraná: é correto afirmar que não fazer o bafômetro é automaticamente considerado culpado? É relativo isso que você perguntou. Vamos separar na parte administrativa e na parte criminal. O artigo 277 da parte administrativa prevê no seu parágrafo 3º que a recusa em se submeter ao exame, no caso o etilômetro, o bafômetro, automaticamente faz com que o agente de trânsito possa lavrar uma autuação contra a pessoa que se recusou. Então, esse parágrafo do artigo 277, ele praticamente criou a infração da recusa com a mesma pena que é de quem esteja alcoolizado, com base no artigo 165. Então, na parte administrativa, a recusa fatalmente vai culminar com as consequências do artigo 165, que são a multa e mais a suspensão do direito de dirigir por até 1 ano, na parte administrativa. Já na parte criminal, o que essa mudança mais recente de dezembro de 2012 estabeleceu é que não apenas a questão do exame vai comprovar ou demonstrar que a pessoa estaria incorrendo no crime, mas outras provas elas podem ser obtidas, provas legítimas, provas lícitas, como é o caso de filmagem, depoimentos, testemunhos, etc., que venham a caracterizar que a pessoa estaria incorrendo no crime, o crime teria se materializado. E aí vai caber ao juiz da causa, ao juiz competente para julgar essa causa, avaliar essa gama probatória para que o seu convencimento venha a deliberar depois através de uma sentença. Sentença significa sentir o que ele sentiu com essas provas que foram arrecadadas para saber se a pessoa vai ou não ser considerada culpada. Por isso que eu não posso dizer se esse fato por ele mesmo vai culminar na parte criminal como culpado. Isso é submetido a uma avaliação de um juiz conforme as provas coletadas, que agora já não se limitariam mais na parte criminal ao exame, e sim outras podem ser também angariadas. O Almir Ramos não informou qual a cidade, Almir. Bom dia. Temos uma rodovia federal local com controle de velocidade 80 km por hora, por exemplo, e nesse mesmo lugar temos um policial rodoviário federal com radar manual e radar eletrônico em um poste. Um veículo passa a velocidade superior a determinada. Temos, nesse caso, 2 controles. Quais multas serão aplicadas? Agradeço. O nosso internauta aqui, ele levantou uma questão muito interessante, que é quando você tem numa mesma via, no caso a rodovia federal, você ter 2 autoridades cuidando desse mesmo trecho, dessa mesma circunscrição. E com as rodovias federais acontece isso, Almir, porque se você verificar o artigo 20 do Código de Trânsito Brasileiro, você vai ver que é de competência da Polícia Rodoviária Federal fiscalizar, aplicar as penalidades, as multas relativas às infrações ocorridas na rodovia federal.
Porém, quando você vai ao artigo 21, que trata do órgão rodoviário federal também, o órgão rodoviário da União, dos estados e dos municípios, portanto, englobaria o órgão rodoviário da União também, que é o DENIT, sucessor do DNR, você vai verificar que as mesmas competências de aplicar penalidades, multas, inclusive implantar sistemas de controle viário, que a gente poderia entender que o radar fixo, né, o pardal, ou mesmo a lombada eletrônica, o pórtico, eles são equipamentos de controle viário, são de competência também do órgão executivo de trânsito rodoviário, que no caso seria o DENIT. Esse conflito se deve pelo fato de que houve o veto do parágrafo do artigo 21, parágrafo 1º que havia, e que fazia a seleção dessas competências do artigo 21, que ficariam exclusivos da Polícia Rodoviária Federal, e aquilo que restaria para o órgão rodoviário executivo da União. E nesse caso, devido ao veto, houve essa confusão, essa mistura. Então, de fato, Valmir, pode acontecer de um policial, a gente logicamente não recomendaria que a fiscalização se desse dessa maneira, mas de um equipamento de fiscalização de velocidade ter sido instalado pelo DENIT numa rodovia federal, e ele está instalando vários equipamentos pelo país, e junto a esse equipamento houvesse um policial rodoviário federal, tanto com radar manual tipo pistola, que é o equipamento de fiscalização manual, quanto estático, que é aquele do tripé, em que o trabalho dele, depois de acionado, passa a se tornar autônomo, tivessem fazendo o mesmo trabalho, a mesma fiscalização, numa mesma via, com esse conflito de competência, e pudessem haver duas autuações distintas, uma feita pelo DENIT e outra pela Polícia Rodoviária Federal. E isso, como eu falei, merece atenção na leitura dos artigos 20 e do artigo 21, que você vai perceber que isso pode ocorrer. Esperaríamos que isso não ocorresse, que houvesse uma boa relação do DENIT com a Polícia Rodoviária Federal para que isso não acontecesse, mas que legalmente é possível, infelizmente. Bem, o nosso chat ao vivo fica por aqui. Eu desejo a vocês, espero primeiramente que tenha sido proveitosa essa nossa conversa, esse nosso bate-papo descontraído aqui, que mais esclarecimentos, ou até pior, que mais dúvidas tenham surgido, para que isso estimule ainda mais a tua curiosidade, para que você saia dessa mesa ainda com o apetite aguçado e vá estudar e vá se preparar cada vez mais. Bons estudos e até a próxima.